A segunda temporada de The Last of Us começou com tudo. O Joel e a Ellie agora estão morando em Jackson, mas o clima entre eles aí tá um pouquinho estranho. Segredos, novos personagens mais infectados e uma jornada cheia de emoção e de vingança estão só começando. Então bora falar tudo sobre o primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us e o que mais vem por aí. Alguém não tem assistido a primeira temporada de The Last of Us, já que ela foi uma série muito hypada logo que ela saiu, e também ela é uma série muito boa. Mas caso você não saiba, então The Last of Us é baseado no jogo de mesmo nome. São 2 jogos, e para essa segunda temporada eles vão adaptar a história do segundo jogo, em que depois do final que a gente teve na primeira temporada, lá no último episódio, que o Joel conseguiu levar ele para os vagalumes, que eles iam criar uma vacina para as pessoas poderem se proteger contra os infectados, já que a Ellie é imune. Só que a questão é que para poder criar essa vacina ia custar a vida da Ellie, né? Porque ia ter que mexer ali com uma parte do cérebro dela para conseguir entender o porquê que ela é imune e criar a vacina em cima disso. E aí, para proteger ela, o Joel, obviamente, acabou matando todo mundo e não deixou, né, que matassem ela, basicamente. E esse é um segredo que o Joel ainda vai estar escondendo da Ellie nessa segunda temporada. Mas então a gente vai ter um salto de 5 anos da primeira temporada para essa, que, como eu falei na introdução do vídeo para vocês, eles agora vão estar morando em Jackson, nessa cidade comunista, junto com o Tommy, com a Maria, com o filho deles. Eles vão estar tentando seguir com a vida deles depois de tudo que aconteceu e tudo que eles viram ali na primeira temporada e também nesses 5 anos. Só que aí a gente então vai começar a acompanhar uma história e uma jornada repleta de emoções, de revelações, de vingança, de muitas coisas que a gente ainda vai descobrir, né, ao longo aí dos episódios. Além de que a gente vai conhecer novos personagens que vão trazer mais emoção, mais cenas de ação, mais infectados e de tudo e mais um pouco para essa história. E a partir de agora a gente vai comentar sobre o primeiro episódio com spoilers. Caso você ainda não tenha assistido ao primeiro episódio, ele já tá disponível na Max. E aí depois que você assistir, você volta aqui pra comentar comigo sobre, porque eu achei que o primeiro episódio da segunda temporada tá muito bom. Eu não cheguei a jogar o jogo, nem o primeiro, nem o segundo de The Last of Us, mas eu assisti todas as gameplays da Jasmine, da Jessica Balucci, então eu sei a história dos dois, eu sei muito bem o que vai acontecer aí nos próximos episódios, quem são esses personagens novos que estão aparecendo. E falando deles, inclusive, eu acho que a gente tem coisas pra discutir sobre eles, talvez algumas teorias do que podem acontecer, porque eu acho que tem coisas que vão acabar sendo adaptadas diferente aqui para essa temporada. Mas eu queria começar falando daqueles personagens que a gente já conhece, que é o Joel e a Ellie. Eu gostei muito de como eles mostraram e estão mostrando aqui na série, eles sendo enturmados ali na cidade de Jackson, que inclusive o Joel tá até meio que tendo um papel um pouquinho mais importante dentro da cidade, porque ele tá ajudando inclusive na administração, né, da cidade, em como que eles vão fazer para abrigar mais gente, que eles estão precisando construir mais casas. Acho que isso também leva a gente para ver um outro lado do Joel, um lado mais humano, né, mais carinhoso, mais paterno. A gente já tinha começado a ver isso na primeira temporada, principalmente na relação entre ele e a Ellie, mas aqui a gente tá vendo ele em relação à cidade mesmo, com o sobrinho dele também, além do fato de que o Joel também tá mais velho, né, a gente vê que ele já tá aí com um cabelinho diferente, com o cabelo bem mais grisalho, bem mais cabelo grisalho do que ele tinha na primeira temporada. E uma cena nova que a gente tem, que eu acho que surpreendeu bastante, foi a interação do Joel e da Dina, que eu vou tentar não falar, né, sobre os acontecimentos que a gente tem no segundo jogo de The Last of Us, porque eu acho que nem todo mundo sabe algumas coisas que vão acontecer. E então essa cena do Joel e da Dina, ela não tem no jogo. Na verdade, eu acho que nem chega a ter uma interação realmente dos dois no jogo. E eu gostei muito de trazerem isso pra série, porque isso vai trazer um peso maior, uma carga emocional maior pros acontecimentos que a gente ainda vai ter nessa história. E essa é sempre uma das minhas partes favoritas, quando eles falam que eles vão adaptar um jogo ou um livro, eles vão trazer pro audiovisual, porque muitas vezes eles conseguem explorar outras relações, trazer cenas entre outros personagens que no original a gente não tem. Quando a gente fala de jogo, de livro, eles ficam sempre muito limitados a mostrar realmente o nosso protagonista, o que está se passando na cabeça do protagonista. E quando a gente vem para um filme, para uma série, já é diferente, né? Eles conseguem explorar melhor, pegar outros personagens que também têm histórias legais e mostrar mais sobre aqueles personagens. Então,
Eu gostei bastante dessa interação que a gente tá tendo do Joel e da Dina. Acho que vai acabar acrescentando bastante na história, como eu mencionei pra vocês. E assim, não precisa nem ser muito esperto pra reparar que nesse primeiro episódio a relação da Ellie e do Joel tá bem estranha por causa de alguma coisa que o Joel fez, né? Vamos falar assim. Mas, gente, vamos falar a verdade. Não é nem spoiler se eu falar pra vocês. Mas aí, se alguém quiser pular essa parte, tudo bem. Mas não é nem spoiler eu falar pra vocês que a Ellie vai descobrir que o Joel mentiu pra ela, né? Que o Joel escondeu dela, que na verdade ele matou todo mundo e não deixou matarem ela pra poder fazer a vacina contra os infectados. Óbvio que isso em algum momento ia acontecer, por isso que eu tô falando que na verdade nem é um spoiler. Como eu falei, nessa segunda temporada a gente tá vendo muito mais um outro lado do Joel e também muito nessa relação dele com a Ellie, porque como a Ellie tá ali bem brava com ele, inclusive, né? Ela tá bem puta ali com ele por causa de algo que ele fez. A gente tem o Joel tentando entender o que está acontecendo. E o Joel acaba tendo a terapia, tá vendo, gente? Se até o Joel tá na terapia, por que a gente não tá? Né? Por que a gente não faz? Pois é. Que é uma cena, inclusive, que é de cortar o coração demais. Mas, ao mesmo tempo, ela foi uma cena que entregou algumas outras coisas pra gente. Porque a terapeuta do Joel, não lembro o nome dela agora, mas ela era a esposa do Eugene, que... Eu vou ser bem sincera, eu conheço esse nome, eu sei que ele teve uma importância, né, que ele foi mencionado, acho que ele deve ter aparecido em algum episódio, se não me engano ele aparece no jogo, só que eu não lembro exatamente o que ele faz ou qual que é a importância dele. Então, o que a gente sabe, né, levando em consideração o primeiro episódio até agora, é que o Joel matou o Eugene, e a esposa dele agora é a terapeuta do Joel, e obviamente que ela sente uma raiva muito grande. Então esse é um dos pontos que eles trouxeram pra história e que a gente ainda precisa descobrir o porquê que o Joel matou o Eugene, o que ele fez. E eu acho que o principal, assim, acho que o que mais me leva a acreditar que ele pode ter matado o Eugene, por o Eugene ter virado um infectado, ou por ele fazer parte dos vagalumes, ou dos cicatrizes, alguma coisa assim, é o que eu tô acreditando pelo menos. Nesse primeiro episódio a gente tem várias cenas que estão bem iguaizinhas ao jogo, como por exemplo a festa de Ano Novo, que, nossa, quando mostrou a Ellie ali de costas eu olhei e falei, meu Deus, isso aqui tá extremamente igual ao que acontece no jogo. Que foi uma cena, que acontece depois de uma cena, inclusive, ali nesse momento, que é a festa deles de Ano Novo, porque o cara é homofóbico, né, com a Ellie e com a Dina. Caso você não saiba, a Ellie e a Dina realmente vão ficar juntas, tá? Elas têm um relacionamento, vai acontecer muito mais coisa ainda nesse rolo delas. Mas e aí elas acabam se beijando ali na festa de Ano Novo e um morador da cidade é homofóbico com elas. E aí o Joel pega e defende a Ellie, sabe? Dá uma porrada. E eu fiquei com muita dó, inclusive, do Joel nessa cena, porque a Ellie responde ele de uma forma e a Ellie é meio que imatura, sabe? Ela grita com ele, sendo que o Joel só quis proteger ela porque ele vê ela como uma filha, né? Eles têm uma relação ali realmente de pai e filha. E eu fiquei com muita dó do Joel, até porque essa cena ela realmente acontece no jogo, só que a Ellie não reage dessa forma, né? Depois, quando ela chega em casa, ao invés dela ir direto pra garagem, como acontece no primeiro episódio, ela vai conversar com o Joel e meio que agradecer ele por ter defendido elas. Então, na verdade, teve várias cenas, assim, que mudaram o comportamento da Ellie aqui pra série, que eu fiquei com bastante dó do Joel. Eu entendo as motivações da Ellie, como eu falei pra vocês. A gente vai descobrir mais sobre isso, vai ver mais sobre isso ao longo dos episódios. Então eu entendo a motivação dela, mas ao mesmo tempo eu acho que o Joel não merecia aquele tipo de tratamento. E ainda falando sobre outras cenas que a gente tem, que esse primeiro episódio ele tá repleto de cenas, né, bem fiéis ao jogo. O jogo tem bastante momentos de flashback, né? Ali, por exemplo, esses momentos quando eles moravam ali em Jackson ainda, ou alguns momentos bem antes, mais 5 anos mais pra trás, porque aqui a história vai ter se passado 5 anos, né? Então é mais pra trás, do Joel e da Ellie indo em alguns lugares, e uma cena que eles já adiantaram é, por exemplo, da Ellie aprendendo a atirar junto com o Tommy. Essa cena também tem no jogo, ela é jogável, inclusive, porque é você mesmo que controla ali a Ellie, e eu tô gostando bastante de como até o momento, pelo menos, eles adaptaram esses flashbacks. Porque quando a gente tem, assim, histórias, independente pra mim se é jogo ou se é um livro, quando a gente tem histórias que tem muito flashback, eu sempre fico com aquela pulguinha atrás da orelha de como isso vai ser adaptado. Porque, às vezes, pode acabar não sendo bem adaptado. E tá passando um avião aqui interrompendo meu vídeo. E esses flashbacks, eles estão até sendo, vamos falar assim, resumidos aqui pro jogo. E eles acrescentaram mais cenas, porque a gente vê
que a Ellie, ela está sendo treinada, né, ali em Jackson. Ela não tá, assim, indo pra patrulha agora de qualquer forma e só por ir, não. Ela tá recebendo um treinamento, tem ela lutando ali contra, né, um homem lá, que ela quase quebra o braço dele, inclusive. E eu acho que a gente vai acabar vendo mais flashbacks da Ellie sendo treinada até ela virar essa pessoa que vai atrás de vingança. Que eu não posso falar muito mais do que isso, mas que, né, vai começar aí uma jornada pra poder matar muita gente. Eu acho que nessa parte de Joel e Ellie, era mais isso que eu tinha pra falar, porque eu também não quero dar tanto spoiler pra vocês do que a gente vai ter aí nos próximos episódios. A gente sabe que a relação deles está estremecida, mas isso, né, como eu falei, vai ser mais desenvolvido, vai ser mais mostrado ao longo aí dos episódios e conforme a história for sendo contada. Eles souberam apresentar bem os personagens novos, que é o Jesse, a Dina, a Maria, o Tommy participa bem mais da história, né, desse segundo jogo, e acredito que nessa segunda temporada também. Ia falar, e eu tinha esquecido, sobre a Isabela Mercê, que tá fazendo a Dina nessa segunda temporada, e eu gostei bastante da interação dela com os outros personagens, né, ali com o Pedro Pascal na cena, né, entre os dois, como eu falei pra vocês, porque eu gostei bastante da interação dos dois. Acho que realmente traz aquele confortozinho da gente tá vendo o Joel sendo amado de novo, recebendo carinho de novo, já que a Ellie não tá fazendo isso com ele. E ela também tá tendo uma boa química, uma boa relação com a Bella Ramsey, que é quem faz a Ellie. Eu tô gostando bastante das duas. Eu não sei, tem alguns momentos que eu tô achando que tá faltando um pouquinho mais de entrega de química da Bella Ramsey com a Isabela Mercê. Sim, mas no geral eu gostei bastante do casal. Eu tô bem ansiosa, inclusive, pra ver como que a Bella Ramsey vai entregar aí, né, nos próximos episódios, porque essa é uma temporada, essa é uma história que ela é carregada com bastante ódio e com bastante sede de vingança. Então eu quero ver se nessas cenas, nesses momentos mais emotivos, esses momentos mais dramáticos, se ela vai saber entregar também. Então tô bem ansiosa aí pelos próximos capítulos, mas por enquanto, referente a Joe e Ellie, era isso que eu tinha pra falar. Uma coisa que a gente já viu, inclusive, nessa parte aí de Jackson, é que os infectados, eles estão ficando mais evoluídos, né? Eles estão ficando mais espertos, tanto que na patrulha que a Ellie e a Dina vão fazer, a Ellie acaba encontrando com um outro infectado. Tem um nome, gente, mas eu acho muito complicado o nome desses infectados. Mas ela acaba encontrando com um outro infectado que ele meio que brinca de esconde-esconde ali com a Ellie, né? Uma parte bem chata do jogo, inclusive, é que eu lembrei que foi muito engraçado ver a Jéssica jogando essa parte do jogo do infectado brincando esconde-esconde com ela. Mas eles trouxeram isso pro jogo, que eu achei muito legal. Porque você vê que o vírus, ele tá meio que evoluindo, sabe? Os infectados, eles estão ficando mais espertos, meio que tentando, meio que aprendendo a como caçar a sua presa. Eu achei isso muito legal. E um outro ponto que eles mostraram referente a Ellie aqui, que eles acrescentaram pra série, é que a Ellie, ela é imune, né? Então ela tem, por exemplo, aquela cicatriz no braço dela de quando ela foi mordida a primeira vez e ela não morreu, né? Ela ganhou a cicatriz, que foi justamente onde ela fez a tatuagem pra poder esconder ali essa cicatriz que ela tem de infectado. Ela acaba sendo mordida por esse infectado que é mais inteligente, né? Que tá querendo brincar ali de esconde-esconde. E quando ela é mordida, ela pega e ela meio que se corta pra criar uma cicatriz ali em cima. E ela meio que, vamos falar assim, ter uma justificativa. Eu achei interessante isso, que é pra poder justamente ninguém desconfiar que ela é imune. Porque é aquele negócio, né? A gente não sabe como as pessoas vão reagir quando ela contar, ou se souberem que ela é imune. Pode ser que queiram, que coloquem, vamos falar assim, ela mais numa linha de frente pra poder proteger a cidade, já que por vírus ela não vai ser morta. Ou também pode acabar sendo igual a mulher lá na primeira temporada dos Vagalumes, que queria, na verdade, matar ela para fazer uma vacina. Então eu achei bem interessante essa parte referente a Ellie também. Mas para mim os principais que estão tendo um bom desenvolvimento diferente do jogo aqui pra série são justamente os últimos Vagalumes que restaram, que é o grupinho ali da Abby e mais alguns personagens que ela vai recrutar, né? Esse grupo ele vai ficar maior eventualmente. E para esse primeiro episódio ele já começa, na verdade, dando uma introdução ali de que a Abby perdeu o pai dela e que alguma coisa tá fazendo ela ir atrás do Joel. Ou seja, o Joel fez alguma coisa, né, contra ela ou contra o pai dela,
que tá fazendo com que ela vá atrás dele. E aí, eu não vou falar mais, mas isso tá entregue no primeiro episódio. Então, isso é spoiler que eu tô falando. E eu tô achando bem legal, porque na série a gente não tem, né? Ou no jogo a gente não tem esse desenvolvimento. A Abby também no jogo é uma personagem jogável. Em alguns momentos ali você acaba jogando com ela. E você vê alguns flashbacks, você entende também a motivação dela, ou por que ela faz eventualmente o que ela acaba fazendo. Mas não tem tanto desenvolvimento assim, não tem um background tão grande que eu tô vendo que eles estão trazendo para essa temporada de The Last of Us. E uma coisa que está me deixando intrigada, bem intrigada, foi as cenas aí dos próximos capítulos, né, que mostrou ali depois depois do final do primeiro episódio, eles mostram ali, né, cenas dos próximos capítulos que nós vamos ter nessa temporada. E deu a entender, pelo menos eu fiquei com esse negócio de ter entendido, que talvez a gente vá ver uma aliança entre os vagalumes ali da Abby com os Cicatrizes, que é um outro grupo que vai surgir aí, né, na história, que eu não lembro agora, gente, o que eles querem também, se eles também só estão tentando sobreviver, eu não lembro exatamente o que eles querem, mas eles também são perigosos. Durante o jogo a gente também joga ali contra eles, e você sabe que são eles porque eles comunicam por assobio, o que é uma coisa da hora, não vou mentir, é da hora essa parte. Então nesse vídeo que mostra a cena dos próximos capítulos, tem meio que um diálogo ali da Abby com quem parece ser provavelmente o mandante, o chefe dos Cicatrizes. Então eu tô achando que a gente vai acabar no jogo vendo uma aliança entre os dois. E o episódio ainda termina de um jeito, porque ele termina justamente com a Abby olhando ali pro muro de Jackson. E muito provavelmente eles vão acabar se infiltrando, né, achando uma forma de entrar em Jackson pra Abby fazer o que ela foi fazer. Uma coisa que a gente não pode esquecer também é que deu pra ver que tem fungos surgindo dentro do encanamento de Jackson, que a gente viu que tem raízes de plantas, raízes de árvores dentro do encanamento ali da cidade. E em alguns, né, no finalzinho do episódio, a gente vê que alguns desses galhos, algumas dessas raízes, tem fungos, né? Tem vírus. Então, talvez surjam aí infectados dentro de Jackson, aconteça alguma coisa dentro de Jackson. Talvez, até porque tá tudo muito calmo, né? Vamos falar a verdade, nesse primeiro episódio é tudo muito calmo, tá tudo muito na paz. Claro que tem aquelas discussões que sempre tem, né, de dia a dia, por exemplo, entre Joel e Ellie, e enfim, mas tá tudo muito calmo até o momento. Então eu acho que tá precisando de alguma coisa pra poder dar uma agitada aí na cidade. Talvez surjam infectadas, mas essa cena, ela me deixou muito intrigada, tá? De talvez a gente ter Abby e Cicatrizes juntos. Eu concordo, gente, que eu tô achando a Abby muito magrinha, parecida com a Abby que a gente tem no jogo. Porque caso você não tenha jogado, a Abby do jogo, ela é bem forte, gente. Ela tem um bração do caramba. Mas, não sei, talvez ela ganhe músculos ao longo da temporada. Talvez a gente veja, por exemplo, um treinamento dela e aí a gente veja ela crescendo, né? Ela ficando maiorzona, ficando durona, com bastante músculo e bastante braço, igual a gente vê no jogo. Eu acho que isso é uma possibilidade, até porque o corpo inteiro dela a gente só viu 5 anos atrás, quando ela tava ali enterrando o pai dela. Então vai saber se nesses 5 anos ela não ganhou massa, né? Mas, de uma forma geral, eu gostei bastante do primeiro episódio de The Last of Us. Eu acho que a introdução que a gente precisava pra história dessa temporada tá muito bem feita. Tem muitos pontos e muitas coisas que quem não jogou fica ali com uma pulguinha atrás da orelha, fica intrigado de o que essa Abby quer, o que ela vai fazer e por aí vai. Então eu gostei bastante do resultado e estou bem ansiosa para os próximos episódios, para ver aí tudo mais que a gente vai ver acontecendo e também todas as mudanças que muito provavelmente a gente vai ter. Se você já assistiu o primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us, me conta nos comentários o que você achou. Vamos conversar mais sobre, se você jogou o jogo também, me conta o que você tá esperando, o que você achou desse primeiro episódio. E depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma review completa da segunda temporada de The Last of Us. Quando a temporada chega ao final, a gente pode comentar sobre ela completamente. Aí vocês podem também deixar nos comentários se vocês querem ou não. Mas enquanto isso, a gente vai comentando sobre outros lançamentos por aqui. Tem Lilo e Stitch pra sair esse mês, tem Thunderbolts, tem o live action de Como Treinar o Seu Dragão, tem Quarteto Fantástico e muitas outras coisas. Então, pra você não perder mais nenhuma novidade que a gente tem aí do mundo de cultura pop, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica, você não perde mais nenhuma novidade. E também deixe seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, e que é assim que o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar.
ele pode recomendar esse vídeo cada vez para mais gente. E assim que eu também sei que vocês gostam de vídeo de The Last of Us. E eu posso trazer mais vídeos sobre a segunda temporada. E é isso, um beijo e até o próximo.